O estetoscópio do Dr. Morto. História real de terror. Meu nome é Eduardo e durante 25 anos eu trabalhei como técnico de enfermagem em hospitais públicos. Foram anos de plantões longos, noites sem dormir e histórias que nunca saíram da minha cabeça. Mas eu sempre tive um sonho: montar uma pequena clínica popular. Simples, mas minha. Passei décadas juntando dinheiro, recusando férias, guardando cada centavo. Quando me aposentei, decidi começar. Um amigo me contou sobre um leilão de equipamentos de um hospital fechado no interior de Minas. Os preços estavam baixos. Era a chance perfeita para realizar o meu sonho. Entre macas velhas e respiradores enferrujados, um objeto chamou minha atenção. Um estetoscópio antigo, guardado numa caixa de madeira escura, com uma plaquinha dourada onde se lia: Dr. Henrique Bastos. Peguei o objeto. O metal estava gelado, mesmo dentro da sala abafada. Levei comigo, e nem imaginava o peso do que estava carregando. Nos primeiros dias tudo correu bem. Montei minha clínica, pendurei o estetoscópio na parede como um símbolo da nova fase da minha vida. Mas logo as coisas começaram a ficar estranhas. Às vezes, à noite, quando eu ficava sozinho, ouvia um som baixo, muito baixo, como se fosse um batimento cardíaco. Achei que fosse coisa da minha cabeça, mas o som voltava, sempre que eu estava sozinho. Até que um dia, curioso, coloquei o estetoscópio nos ouvidos. O que eu ouvi não era um coração batendo. Era uma respiração fraca, ofegante, e uma voz sussurrando. Não deu tempo. Soltei o estetoscópio no chão, tremendo. Mas as vozes voltaram nas noites seguintes. Sussurros, choros, passos no corredor da clínica. Eu sabia que algo naquele objeto não estava certo. Decidi investigar. Voltei ao hospital onde o leilão tinha acontecido. O prédio estava vazio, silencioso, cheirando a mofo e éter. Perguntei ao zelador sobre o tal Dr. Henrique Bastos. Ele me olhou com espanto. Disse que o doutor morreu ali mesmo durante uma cirurgia em 2003. O gerador falhou no meio do procedimento. O paciente morreu na mesa. E o médico teve um infarto logo em seguida, ainda com o estetoscópio no pescoço. Disseram que ele ficou ali, ouvindo o último batimento do paciente até o silêncio tomar conta. Depois disso, ninguém mais quis tocar nos pertences dele. Voltei para a clínica, assustado. Mas o medo virou pavor quando vi o estetoscópio fora do gancho sobre a mesa, como se alguém o tivesse usado. Peguei o objeto, hesitante, e encostei os fones nos ouvidos. Por alguns segundos, só silêncio. Mas então ouvi algo. Meus próprios batimentos. E a mesma voz dizendo: agora é a sua vez de ouvir até o fim. Larguei o estetoscópio suando frio. Tentei jogá-lo fora, mas ele sempre voltava para o mesmo lugar, pendurado na parede. Era como se o objeto se recusasse a me deixar. Naquela noite, decidi acabar com isso. Peguei o estetoscópio, entrei no carro e dirigi até uma estrada deserta fora da cidade. Joguei o objeto o mais longe que consegui, no meio do mato. Ouvi o barulho do metal batendo em pedras. Depois, silêncio. Um silêncio tão profundo que me fez sentir livre. No dia seguinte, o som parou. Nenhum sussurro, nenhum batimento. O consultório estava calmo. Pela primeira vez, tive paz. Um mês depois, vendi a clínica. Voltei a trabalhar como auxiliar em um hospital particular. Meu sonho tinha acabado, mas eu estava vivo. Só que às vezes, de madrugada, quando o corredor fica vazio e o hospital inteiro adormece, eu juro que ouço um batimento distante, fraco, irregular, e uma voz sussurrando entre as máquinas: não deu tempo. Talvez alguém tenha encontrado aquele estetoscópio. Talvez ele esteja pendurado em outra parede, esperando o próximo ouvido. Fique agora com Ecos da Sala Cirúrgica, relato real de terror que irá te arrepiar. Meu nome é Bruno. Cresci no interior de São Paulo e sempre quis tirar minha ideia do papel. Foram anos de esforço, pequenos empregos e esperança acumulada como economia de guerra.
Quando ouvi falar da aceleradora Horizonte, pensei, é a minha chance. Mentores, investimentos, portas que se abrem. Um amigo me apresentou. Ele dizia que lá as promessas viravam realidade. As primeiras semanas foram pura energia. Workshops, jantares, reuniões com nomes que eu só via em revistas. Me deram um crachá. Me deram espaço. Me disseram, você agora pertence. Tudo parecia nobre. Mas logo vieram os favores de confiança. Buscar um envelope à meia-noite, entregar um pendrive sem perguntar o conteúdo, fazer ligações que eu não entendia, pequenas ordens, sempre com um tom calmo. Subi de nível. Fui convidado para um evento chamado Ascensão. Somente para os do núcleo. Era num casarão antigo. Velas, discursos sobre legado. Parecia um rito solene. No centro havia um painel coberto por uma faixa. Me deram uma folha para assinar. Disseram que apertar o botão era selar compromisso. Me explicaram com exemplos. Às vezes o bem maior precisa de medidas duras. Então me mostraram a circunstância real. Uma concorrente que atrapalhava um projeto social ligado à aceleradora. Se ela seguisse, disseram, milhares perderiam futuro. Era um dilema, permitir ou sacrificar. Pediram que eu autorizasse a destruição de backups, apagar trabalhos, tirar empregos, inviabilizar sonhos. Era ilegal, mas me disseram que era necessário para o impacto verdadeiro. Naquele momento percebi a verdade. Não era só um teste simbólico. Era pedir que eu destruísse a vida de outras pessoas em nome de um ideal. Recusei. A sala ficou gelada. O fundador inclinou-se calmo. Você sabe o preço do poder? Ele falou que minha recusa era perigosa, que eu poderia perder tudo. Contatos, contratos, respeito. Era uma ameaça sem gritar. Eles não precisavam me arrastar. A rede que tinham bastava para me esmagar. Num impulso virei a mesa. Usei o caos para escapar. Corri pelo jardim, saltei o portão e não parei até sentir um ônibus me levar para fora. Fugi. Desliguei o celular. Troquei de cidade. Troquei o nome do projeto. Perdi dinheiro, mas mantive a consciência. Anos se passaram. De vez em quando chegam mensagens anônimas. Lembre-se do preço. E quando vejo o logotipo da aceleradora Horizonte, um frio sobe pela minha coluna. Eles continuam, recrutam, testam, forjam laços. E o sistema espera, sempre, o próximo ambicioso que vai confundir brilho com ouro. Eu sobrevivi. Mas a pergunta que deixo aqui é simples. Até onde você iria por poder e prestígio? Pense bem. Nem todo convite é oportunidade. Às vezes é uma armadilha. Alguns livros foram feitos para serem lidos, outros para serem esquecidos. Mas há aqueles que leem você de volta. Fique agora com o livro que me observava. Sabe, às vezes, eu me pergunto se o que aconteceu naquela noite foi uma escolha minha, ou se já estava decidido muito antes de eu nascer. Eu sempre acreditei que quem se aproxima demais da escuridão acaba sendo notado por ela. Mas nunca imaginei que a escuridão pudesse falar de volta. Meu trabalho era simples: catalogar manuscritos antigos que o museu recebia de doações, códices, grimórios, diários de monges, nada que eu já não tivesse visto antes. Até que encontrei aquele livro. Nenhum registro de origem, sem título, sem autor. A capa parecia feita de um material que respirava. Juro que senti o leve pulsar sob meus dedos, como se houvesse sangue correndo por baixo. Quando abri a primeira página, percebi que as letras se moviam. Não como ilusões ópticas, não. Elas se rearranjavam de verdade, como se o texto estivesse se escrevendo sozinho, me observando enquanto eu lia. O idioma não era latim nem aramaico. Era algo entre o som de um sussurro e uma respiração. E quanto mais eu tentava compreender, mais eu sentia algo atrás de mim, acompanhando cada palavra que eu decifrava. Eu devia ter parado ali, mas curiosidade é uma maldição. Naquela noite, levei o livro para casa. Acendi uma vela, fechei as cortinas e comecei a copiar os símbolos em um caderno. Só que a cada traço, o ar ficava mais denso. O fogo da vela oscilava como se alguém respirasse bem perto de mim. E quando tracei o último símbolo, o som cessou.
O relógio parou, e o espelho da sala embaçou sozinho. Do meio da névoa apareceu algo. Não um reflexo, era alguém me olhando de dentro do vidro. Um homem, ou o que restava de um, pele esticada, olhos sem íris, e ele sussurrou meu nome. O som veio de dentro do espelho. A vela apagou, fiquei no escuro total. E então o livro começou a virar as páginas sozinho, como se um vento invisível o folheasse, rápido, até parar em uma folha em branco. E as letras começaram a surgir, escritas por uma mão invisível. Você abriu o véu. Agora ele te vê. A partir daquela noite, nada mais foi silêncio. Os sussurros começaram primeiro nas paredes, depois no chão, e logo, dentro da minha cabeça. Eles não me deixavam dormir. Diziam que eu precisava terminar o ritual, que o portal estava incompleto, que eu era o elo final. Tentei me livrar do livro, joguei no fogo. Ele não queimou, afundei no rio. Ele voltou para minha mesa na manhã seguinte, seco, como se nunca tivesse saído dali. Eu travei as portas, rezei, implorei, mas algo já havia entrado. Certa madrugada, acordei com o som de unhas arranhando o chão do quarto. Pensei ser um rato, mas quando olhei, vi marcas se formando sozinhas, como se algo invisível caminhasse em círculos. E então a voz dele voltou mais clara. Você já sabe meu nome, diga-o. Eu não sabia, mas minha boca sabia. E antes que eu pudesse impedir, eu disse. E naquele instante a casa inteira respirou. As janelas se abriram, o vento trouxe um cheiro de ferro e terra molhada, e uma sombra saiu de dentro do espelho, arrastando o escuro para fora como se desdobrasse o próprio ar. Ela se ergueu atrás de mim, enorme, disforme, e colocou uma mão sobre meu ombro, fria, tão fria que a pele rachou sob o toque. Ela não falou, apenas mostrou. Imagens, cidades queimando, rostos sem olhos, bocas abertas gritando em silêncio, e no meio disso eu vi a mim mesmo, sentado onde estou agora contando essa história. Então entendi. O livro nunca quis ser lido, ele queria ser contado, e cada vez que alguém ouve minha voz, ele desperta de novo. Por isso, se você ainda está me ouvindo, pare agora, feche tudo, apague a luz e não olhe para o espelho.